O DESC 2019. Um bloco de ferro em formato de paralelepípedo possui as dimensões 10 por 5 por 3 centímetros. A densidade do ferro é 7,87 gramas por centímetro cúbico. Ao deixá-lo sobre uma superfície de uma mesa, apoiado sobre uma de suas faces, ele produzirá uma pressão sobre a mesa, sendo que esta pressão será diferente para diferentes faces em contato com a mesa. A maior e menor pressão exercida pelo bloco sobre a superfície da mesa valem, respectivamente, quanto? Bom, pessoal, esse é um exercício que a gente tem que desenhar. Afinal, como eu sempre falo, a física é a ciência do desenho. Sem desenhar, você não sai do lugar. Então, você pode ver aqui, ó, nessa parte, que nós temos o bloco, eu representei o bloco com dimensões de 10 por 3 por 5. Aqui eu girei ele ficou apoiado numa face que tem 5 por 3 centímetros. E aqui eu virei ele, eu deitei ele ficou apoiado sobre aquela face dele que tem 10 por 5 centímetros. Por quê? Porque nós sabemos que a pressão, ela é feita, para ser calculada, você tem que fazer força dividido pela área. Então, olha só, a força que esse bloco faz sobre a mesa é o peso do bloco, né? Independentemente da face que esse bloco é colocado, o peso dele vai ser relativo à massa dele. O peso é aquela força vertical e para baixo com que a Terra atrai os objetos para baixo, em direção ao centro dela, certo? E o peso ele pode ser calculado como a massa vezes a gravidade. Então, o peso é a massa vezes a gravidade. Bom, então a força que o bloco vai exercer sobre a mesa é igual à massa vezes a gravidade a massa do bloco vezes a gravidade da Terra dividido pela área, porque a força que ele pressiona a mesa para baixo é igual ao peso do bloco. Mas, Abud, eu não tenho a massa do bloco. Olha, você tem essa massa indiretamente, porque, afinal de contas, a densidade é igual à massa de um corpo dividido pelo volume dele. E o volume desse bloco não muda, certo? Se eu colocar ele em pé, deitado ou sobre a face maior, de maior área, o volume do bloco não muda. O volume desse bloco pode ser calculado de acordo com a equação simples, né, que é base vezes altura vezes largura dele. Então, o volume desse bloco é simplesmente, já que ele é um paralelepípedo, é simplesmente a multiplicação das dimensões do bloco. Ou seja, 10 vezes 3 vezes 5 centímetros. 10 vezes 3 é 30, vezes 5 nós temos um bloco de 150 centímetros cúbicos de volume. Bom, o volume está aqui. A densidade foi dada pelo exercício. Então, olha só, olha para cá. Olha para essa equação aqui. Se a densidade é a massa dividido pelo volume, eu multiplicando cruzado, eu vou ter que a massa é igual ao volume vezes a densidade. Então, a massa desse bloco é o volume que acabamos de calcular, 150 centímetros cúbicos, vezes a densidade que o exercício nos deu, 7,87 gramas por centímetro cúbico. 1.180,5 gramas. Ok? Mas para calcular o peso, né, o peso de objeto, já que a força que ele vai aplicar na mesa é o peso, eu tenho que passar isso para quilogramas. Então é só dividir por 1.000. Vai dar 1,18 aproximadamente quilogramas. Ou, né, vamos aproximar mais um pouquinho para ficar mais fácil de fazer as contas, nós temos um bloco de 1,2 quilogramas. Ok. Já que peso é a massa vezes a gravidade, nós vamos utilizar aqui 1,2 quilogramas
considerando que a gravidade da Terra, né, é 10 metros por segundo ao quadrado, o exercício não falou, então o peso vai ser 1,2 vezes 10. Ele deveria ter falado, Abud? Deveria. Com certeza deveria. Então o peso desse bloco é de 12 newtons, ou a massa vezes a gravidade é de 12 newtons. Então, galera, presta atenção. A pressão ela vai ser 12 newtons dividido pela área, ok? 12 newtons dividido pela área. Ou seja, quanto menor a área, já que ela está no denominador, maior a pressão. Agora, vamos olhar para os meus desenhos. A área de apoio é essa área aqui, ó, nessa posição do bloco. Essa área tem 10 centímetros por 3 centímetros. Então, é uma área de 30 centímetros quadrados. Aqui, nós temos uma área que é 5 centímetros por 3. Então, é uma área de 15 centímetros quadrados. E aqui nós temos uma área de 10 centímetros por 5. É uma área de 50 centímetros quadrados. A maior pressão acontece na menor área. Então, é essa aqui, ó. Aqui, eu tenho a maior pressão. Eu vou utilizar isso aqui como a maior pressão. E a menor pressão acontece onde eu tenho a maior área. O peso é distribuído ali numa área maior, né? Causando uma menor pressão, que é aqui, ó. Então, aqui nós temos a menor pressão. Essa face aqui, desse jeito que está, é uma face intermediária. Nós não vamos usar ela para resolver essa questão. Ok? Abud, mas agora é o seguinte. Aqui, ó, está em Pascal. O que é Pascal? O que é isso? Pascal é uma unidade de pressão que equivale a Newton por metro quadrado. Newton, 1 Pascal, que é uma unidade de pressão, equivale a 1 Newton por metro quadrado. Ou seja, eu não posso trabalhar em centímetros quadrados. Eu tenho que passar centímetro quadrado para metro quadrado, ok? Para fazer isso, eu vou lembrar que 1 metro quadrado equivale a 10 elevado a 4 centímetros quadrados. Se eu quero passar de centímetro para metro, eu tenho que passar esse 10 a 4 para o lado de cá. Então, vai ficar assim, ó, 10 a menos 4 metros quadrados equivale a 1 centímetro quadrado. Então, quando eu quero passar de centímetro para metro quadrado para metro quadrado, eu multiplico por 10 a menos 4. É mais fácil fazer com potência de 10. Então, essa área é igual a 15 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Só isso, só multiplicar por 10 a menos 4. Essa área aqui é de 50 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ah, então agora vamos calcular a pressão, Abud? Com todo prazer. Olha só, a pressão aqui, a maior pressão, vai ser de 12 newtons dividido por 15 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, essa pressão ela vai ser igual a 12 dividido por 15 vezes 10 a 4. Tá? Olha só, por que vezes 10 a 4? O 10 a menos 4 está embaixo na fração e ele vai para cima trocando o sinal. Então, olha só, vamos fazer junto. 12 dividido por 15, 0,8. Então, eu tenho aqui 0,8. O 10 a menos 4 está embaixo, ele vai para cima trocando o sinal. Ok? 0,8 vezes 10 a 4 é 8.000. 8.000 newtons por metro quadrado. Essa é a maior pressão. Olha só. A maior pressão e a menor pressão exercidas pelo bloco valem, respectivamente, 8.000. Então, está próximo disso aqui, ó. Lembra que a gente arredondou? Era 1.180,5. Eu arredondei para facilitar as contas. Olha só a maior pressão aqui, ó. 7.870, que é perto dos 8.000 que eu achei. Resposta certa, a letra D. Ah, Bud, vamos conferir? É melhor conferir, né? Claro, é melhor conferir. Então, olha só. A pressão, a menor pressão, vai ser os mesmos 12 newtons
dividido pela maior área, que é 50 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Ou seja, a menor pressão vai ser 12 dividido por 50. 12 dividido por 50, 0,24. Então vai ser 0,24. Lembra, o 10 a menos 4 está embaixo, eu jogo ele em cima para o numerador, trocando o sinal. Então, vezes 10 a 4, que é a mesma coisa, 24 vezes 10 a 4 é 2.400. 2.400 newtons por metro quadrado. Lembrando que newton por metro quadrado e pascal é a mesma coisa. Então, a menor pressão é de 2.400 newtons por metro quadrado, muito próximo também de 2.361, porque nós arredondamos. Olha só, aqui nós arredondamos. Tudo bem? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado.